Sou psicanalista, trabalho com clínica, né? Já tem um tempinho e muito prazer estar aqui com vocês. Você pode dar alguns conselhos para os alunos que estão começando a fazer o curso de psicologia? Eu acho que o principal, independente da área que for atuar, é passar por um processo de terapia. Mesmo que no momento não consiga identificar nenhuma questão única assim, para poder buscar uma ajuda, mas para poder se aproximar um pouco mais de um conhecimento, de questões que possam estar surgindo. O que te levou a escolher a parte da psicanálise? Na verdade, eu escolhi a psicanálise como orientação porque eu me identifiquei mais desde a faculdade. Então, você tem todas as disciplinas, né? Eu conheci a psicanálise dentro da faculdade de psicologia, né? Não significa que todo mundo vá conhecer dessa forma, porque a psicanálise não se prende à instituição, ao curso de psicologia, né? Tem várias formas. Mas, no meu caso, foi fazendo a graduação. Quais foram as dificuldades de se iniciar e estabelecer nessa profissão? Você teve alguma? Muitas dificuldades, né? Eu nem considero a palavra estar estabelecida, assim, porque parece que remete a alguma coisa de garantia, né? E é uma construção quase que constante, né? É cada dia, exato. Né? Então, na verdade, o que seria um facilitador é você conseguir conjugar aquilo que você se identifica mais, qual é o seu desejo, onde você quer atuar, com o externo, com o mundo, com o mercado, né? Então, quando você consegue conjugar aquilo que te deixa animado, que te inspira, que tem a ver com você, com o mercado de trabalho, as coisas podem caminhar de uma forma melhor. E quais são os pontos positivos e negativos na psicanálise? O negativo, de repente, pode estar muito mais em dificuldades, em resistências do profissional, de cada profissional em lidar com aquilo que vai aparecendo no mercado, e o mercado está aí para todo mundo, né? Do que a própria teoria trazer algo de negativo para poder estar sendo inserida no mercado, né? Nenhuma teoria tem alguma coisa negativa para poder estar sendo inserida no mercado. Se porventura um paciente desabafar com você com uma causa de abuso, de uma ordem sexual, contra espancamento, essas coisas assim, o que você faria? De qual maneira que você ia agir? Principalmente assim, né, numa escuta com criança, né, se aquela criança está demonstrando que existe algum abuso ali, isso tem que ser investigado. Então, de repente, um dos primeiros passos é você estar procurando a sua rede de apoio, né? Isso significa estar com os pares, estar com os colegas de trabalho, compartilhar alguma coisa em supervisão, que é um dos fundamentos principais para poder constituir uma base clínica, né? Você tem que ter sua análise pessoal, ter supervisão dos casos clínicos e um respaldo teórico, né? Tá sempre estudando. Então ali se você vê um abuso, então você poderia sair do sigilo. É sempre muito delicado isso do sigilo, mas em alguns casos é preciso sim. Mas sempre amparado. Assim, o profissional está amparado dentro de uma rede de apoio, né? Precisa contar com a psicologia jurídica, precisa contar com o conselho tutelar, precisa, né? Isso de alguma forma pode aparecer numa supervisão, né? A gente está falando assim, né, de quebra de sigilo quando a vida de outro está em risco, né? Ou a própria vida, é claro, do paciente. Mas quando a gente fala também, no caso de maus tratos físicos mesmo, contra um cônjuge, espancamento, violência contra mulher, né? Tem até a resolução do CRP que ampara, né, a quebra de sigilo em relação a maus tratos, né, a violência contra a mulher. Você pode falar pra gente o que é CRP? Conselho Regional de Psicologia. Né? CFP, Conselho Federal de Psicologia. Então, o Código de Ética, né, regula a nossa prática. Então, isso está previsto, né? É claro que isso é uma coisa nova,
porque tudo tem que ser estudado caso a caso. Cada paciente é um paciente. Então, mesmo que você esteja amparado por uma quebra de sigilo, isso tem que estar sendo estudado anteriormente, né? E você não vai estudar isso sozinho, né? Sempre está... Exato. Né? Exato. Para poder te ajudar. Muito bem. Aqui, na profissão do psicanalista, do psicólogo, você vê hoje em dia algumas dificuldades que antes, algumas facilidades que antes o psicólogo enfrentava algumas dificuldades? Ou você vê se tem pro futuro vai ter mais algumas facilidades na profissão? Cada tempo é um tempo, assim, né? E eu acho que a psicologia hoje, ela está ampla, está em muitas áreas de atuação, e depende sempre de cada profissional, né? De quem está em formação, de quem já está no mercado há mais tempo, e costurando essa linguagem do psiquismo, da importância de cuidar da saúde mental com o mundo. Então, cada tempo vai apresentar uma barreira específica, tá? Uma dificuldade específica, mas acho que hoje a gente já rompeu assim, algumas barreiras. Alguns diagnósticos de um tempo, né? Já me contaram, inclusive um professor do nosso curso, que quando se apresentou, né, para comunidade de psicólogos, o diagnóstico de autismo foi quase como um surto, assim, porque muitos psicólogos acabaram identificando aquela pessoa como autista. E como que acontece geralmente assim, nesses casos que acontece uma coisa, sabe, que acaba sendo tão rápida assim e os psicólogos têm um respaldo de diagnosticar casos que eram manifestados, que eram assim, estudados de outras formas. Na verdade, isso está sendo bastante falado, né? O autismo é como... não que antes não existissem diagnósticos de autistas, né? Existiam também, né? Era possível fazer, mas acho que hoje o diagnóstico está muito mais preciso, porque está sendo muito mais estudado, então a gente tem muito mais recursos para poder estar exercendo uma escuta ali com aquilo que o paciente está trazendo, com esse sintoma, tá, que está aparecendo e que de repente pode levar ao diagnóstico de uma estrutura autística, né? Agora, você estava falando dos tempos passados, né? Eu acho que essa abertura, assim, deu a possibilidade de quem não estava sendo tratado poder sair de dentro de casa e receber ajuda. É muito comum, assim, a gente tratar o autismo mais em crianças. Acredito que também no começo pode ser um pouco complicado, né? Por exemplo, assim, pacientes diversos, com diagnósticos diversos, e acaba que surge um consenso ali, e os psicólogos têm que mudar a atuação de acordo com esse diagnóstico, né? Mas isso se aplica a outras doenças que porventura podem acontecer também. Na verdade, fazer um diagnóstico independente, assim, né? Se está dentro de uma neurose, porque, por exemplo, para a psicanálise, a gente costuma conceber as estruturas psíquicas, né? Assim, um modo de funcionar dentro das neuroses, das psicoses e das perversões, né? O autismo, assim, no olhar da psicanálise, dentro da psicanálise, às vezes, alguns pensam o autismo como uma quarta estrutura psíquica, né? Neurose, psicose, perversão e autismo, e outros estudam o autismo dentro da psicose, como se fosse uma estrutura psicótica, né? Então são são leituras diferentes. Uma é melhor do que a outra? Eu acho que não se pode dizer isso, mas apostar muito mais no efeito que um profissional que escolhe esse olhar ou o outro olhar, o efeito desse tratamento sobre o paciente. A resposta que o paciente vai dar, eu acho que é mais interessante do que ficar discutindo se é uma quarta estrutura, se não é uma quarta estrutura, né? A gente escutou também uma fala de uma professora falando que, no caso, a pedofilia está para se tornar uma doença.
Você tem algum conhecimento a respeito? É uma doença. É uma doença? Né? Assim, digamos que não é uma afirmação, assim, uma doença em que sentido? Está dentro de uma perversão, aquilo que ultrapassa um limite. Limite de abuso, de Exato, querer sempre. exato. Então isso não pode ser considerado fora, exato. Né? Mas, assim, para a OMS, ela está caracterizada como doença? Não sei te dar essa informação. Okay. Tá? Para a Organização Mundial de Saúde, eu não sei se já está catalogado. Tá? Não sei se está catalogado. Aqui, Até porque quando, assim, por exemplo, dentro da escuta, né, você vai entender isso como dentro de uma perversão. E é muito difícil um perverso buscar ajuda, fazer uma terapia. Geralmente os perversos, eles não sentem culpa. Então eles não se sentem constrangidos, não se sentem incomodados, não se sentem angustiados a ponto de preciso de uma ajuda. Então, esse tipo de coisa, quando aparece... na prisão. Geralmente aparece em outros lugares, né? Aqui eu queria saber sua opinião sobre métodos de psicólogos que usam da hipnose. Então, assim, eu não uso hipnose, tá? Eu acabei concordando com Freud, adoro Freud, minha leitura é baseada em Freud, em Lacan, né? São os psicanalistas com que eu mais me identifico. Mas Freud abandonou a hipnose. Então, assim, eu nunca busquei hipnose, nunca trabalhei, porque ele viu que a hipnose ela é uma aposta na sugestão. Então, nem todo paciente ele é sugestionável. Então, isso eu considero assim, que a hipnose é algo que algumas pessoas usam, né? Mas a minha leitura é algo que, na minha leitura, é algo que de repente impede o paciente de estar revelando, de estar trazendo os seus próprios conteúdos, justamente porque ele vai estar submetido à sugestão de uma outra pessoa. Freud foi avançando, ele começou com a hipnose, depois ele viu que nem todos os pacientes eram suscetíveis à sugestão e abandonou. Depois desse período, ele começou a orientar a clínica dele com perguntas, o paciente chegava, então ele começava a fazer perguntas e logo depois ele abandonou isso também. Eu acho muito interessante Freud porque ele tinha, eu acho que é o autor que tem a maior capacidade de criticar o próprio trabalho. Então ele observava o que não funcionava, não por uma questão de funcionalidade, né? Mas enquanto clínica, não tinha uma resposta clínica. Tinha uma autocrítica. Exato. Então ele conseguia trabalhar muito bem as próprias resistências, e eu acho que isso é uma grande vantagem. O profissional que consegue trabalhar as próprias resistências, ele vai estar mais apto para poder receber um paciente. Então, logo depois que o Freud abandona também, ele começa com a hipnose, depois vai para essas perguntas, questionando, né, dando perguntas para os pacientes, o que ele percebe também que as perguntas direcionam o tratamento, aí ele abandona isso também e aposta na associação livre. O que é a associação livre? O paciente chega e começa a falar. Um psicanalista ele pode fazer uso de práticas integrativas como EMDR? Não, poder, assim, mas digamos que isso não esteja dentro do que seria uma psicanálise, né? Porque a psicanálise, ela se baseia justamente nisso, a clínica, eu estou dizendo, né? De conceber a associação livre. Então, quando você está apostando em outro tipo de técnica, você está matando esse dispositivo. Então, já não é um dispositivo analítico. Né? Aqui eu queria saber que eu dei uma aula de psicanálise, que a professora também falou, que ela meio que rivaliza com a terapia cognitiva comportamental. Como assim rivaliza? Que... Há divergências. Como toda teoria, assim, né? Eu não vejo desta forma, como uma rivalidade. São coisas que são incomparáveis, né?
Então, tá, você vai fazer vocês estão começando a graduação de vocês, vão fazer uma faculdade de psicologia. Lá dentro vocês vão conseguir, vai ter Gestalt, vai ter behaviorismo, né, cognitivo comportamental, humanista existencial, analítica junguiana. Então, são leituras diferentes sobre sintomas, sobre o psiquismo, sobre como se nomeia qualquer coisa. Então, são coisas que são incomparáveis. Então, não existe isso de rivalizar. No caso, como que o psicanalista ele lida no caso de pacientes que são com surtos psicóticos? Com surtos, olha só. Se o paciente já está em surto, às vezes não tem muito o que fazer no primeiro momento. Você pode fazer uma contenção verbal, tá? E tentando contornar aquilo que já escapou, que já saiu da angústia, tá? Há muito tempo, por isso fez um surto. Tentar contornar isso com as palavras e logo em seguida, né, verificar a possibilidade de uso de medicação e fazer um uso contínuo para tentar estabilizar o paciente. Se anteriormente, primeiro você vai tentar a contenção verbal. Se a contenção verbal não for possível, pelo fato dele estar colocando em risco, né, alguém em surto, está tomado pelo imaginário. Então, se a gente for pensar, né, dentro da psicanálise, quando você está com um paciente, é interessante, pelo menos assim, né, segundo a orientação lacaniana, pensar nos nós, né, real, simbólico e imaginário. O paciente em surto, ele está tomado pelo imaginário. Então ele não consegue mais distinguir o que é realidade, o que não é. Então, para ele, o valor do imaginário é um valor de verdade. Então é muito comum, acho que vocês já escutaram, né? Alguém que está em surto, de estar ouvindo coisas, de estar vendo coisas, de ter uma linha muito tênue, assim, junto com um suicídio, um ato, né, contra a própria vida. Então, se a contenção verbal não está sendo suficiente, tem que fazer uma contenção física, né? Vai surtar dentro de casa, tem pessoas, né? É muito comum você ver andarilhos, pessoas surtando na rua. Então, mesmo assim, se a gente está falando de uma estrutura particular, depois você vai começar um tratamento. E na rede pública também, né? Tem que contar com as redes de apoio, com as unidades de saúde, com os CAPs, com os CRAS, né? Mas no momento do surto é fazer a contenção para proteger o paciente. O paciente não, né? A pessoa, o possível paciente, a pessoa que está em surto. Eu tenho um pensamento que diverge um pouco de algumas pessoas. Eu acho que no contexto que a gente vive, muitos psicólogos não têm uma conversa interessante na relação para com o paciente, no caso psiquiatra com psicólogo, psicólogo com psiquiatra. Porque eu acho que assim, mesmo o psicólogo vendo ali que ele pode ter o auxílio do médico, ali pela sua vaidade, pelo seu querer tratar, ele acaba optando por tratar apenas com a vertente da psicanálise, ou a vertente da psicologia que ele segue. E eu acho que alguns psiquiatras fazem o mesmo. Eu queria saber a sua opinião sobre isso, se isso não é possível generalizar. A gente vê isso que você está dizendo acontecer e também não vê, tá? Depende da costura que cada um faz, né? Então, isso é uma escolha, um posicionamento individual. Se está ligado a uma questão egóica, se está ligado a uma questão de escolha acadêmica, ou se está ligado a algo que está sendo tratado ali na clínica. Às vezes um paciente tem muita resistência a aceitar uma medicação. Então, até isso ser costurado, aparecer essa possibilidade para que o próprio paciente, assim, não seja sugestionável, mas que ele possa se questionar sobre essa possibilidade, existe um tempo do paciente, que às vezes é um tempo diferente do familiar, né? Então, conjugar todas essas coisas, assim, elas têm que ser conjugadas
E justamente porque tem que ser conjugadas, elas não têm que ser limitadas a tá reduzindo isso quando acontece, se é egóico, se não é, tá? Se é... Então tem que estudar cada caso, mas eu acredito que antes de tudo é um posicionamento de cada profissional, de estar costurando isso com os pares ou não. Certo.